Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de assistência espiritual. Que a paz de Jesus seja com todos. Vamos acompanhar a leitura da página através da nossa irmã Rafaela, em seguida a nossa prece inicial. Queridos irmãos, a página de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. E o título é Em Peregrinação. Por que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura? Foi dito por Paulo em Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso da propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias, na maquinária do mundo, a realidade é que um homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não está cego, pois para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Agradecemos a Rafaela pela leitura da página. Agora já harmonizados, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai e a Jesus divino amado Mestre e dizer assim: Deus Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia, Jesus Mestre amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Que o Seu amparo, a Sua luz e a Sua paz se faça presente entre todos nós, encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos que sofrem do corpo e da alma, os que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Rogamos por esses irmãos para que possa chegar o amparo necessário para eles. Também rogamos, Mestre amado, para os nossos irmãos aflitos, desconsolados, desesperançados. Envolva-os com Teu amor, a Tua luz e a Tua paz. Pedimos, Senhor, para aqueles irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser auxiliados nessa nova transição. E rogamos, Senhor Jesus, para os seus familiares, a paz, o consolo para os vossos corações. Rogamos, Mestre amado, pelo nosso planeta, rogamos pelo nosso país, rogamos, Senhor, pela paz no mundo, rogamos, Senhor Jesus, pela humanidade inteira, que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema a verdadeira propriedade. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9 e 10.
E quem fará o estudo da noite de hoje será a expositora Márcia Henriquez. Muita paz, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos da casa de Isaac Lima. Agradecendo primeiramente a Deus e a espiritualidade amiga e benfeitora, e também aos meus irmãos da casa, que mais uma vez me dão a oportunidade de compartilhar com vocês um cadinho desta doutrina de amor, este legado que Jesus nos deixou generosamente, para que através do Evangelho, através dos seus ensinamentos, pudéssemos crescer moral e espiritualmente. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 16, itens 9 e 10, falando sobre a verdadeira propriedade. E o item 9 começa: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que é então o que ele possui? Nada do que é uso do corpo, tudo o que é uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. E aí eu pensei nos faraós. Eles acreditavam que retornariam à vida corpórea após a sua morte. Mas eles não tinham uma noção de como isso aconteceria e equivocadamente ordenavam que fossem enterrados com seus bens e seus escravos. Eles não tinham a menor ideia que seus reais valores não precisavam ser colocados em suas tumbas. Já estavam com eles, que levariam por toda a existência espiritual aquilo que tinham construído de bom e de mal em suas passagens corpóreas. Nosso espírito carrega consigo o registro de todas as nossas existências. O resultado de nossas ações ditará em qual mundo habitaremos, independente das posses que angariamos em nossa última encarnação. Deus concedeu-nos a reencarnação para que pudéssemos resgatar nossos débitos pretéritos, reescrevendo uma nova história que em sua trajetória pode nos redimir ou, se formos novamente invigilantes, agravar estes débitos. Só conseguimos galgar nosso progresso espiritual quando nos melhoramos moralmente. Cada vez que falhamos em nosso propósito reencarnatório, levamos mais esta falha acumulada em nosso registro espiritual. Se acumulamos bens, esses não nos acompanharão após nosso desenlace. Mas o que fizemos desses bens acumulados? O que fizemos? Existe uma frase que fala assim: você não vai carregar nada no caixão. Até porque, meus irmãos, até a nossa própria matéria que vai nesse invólucro do caixão, até ela será desfeita, não tem valor nenhum. Apenas o nosso espírito,
o nosso conhecimento, a nossa trajetória seguem conosco, seguem para novos mundos. Nada, absolutamente nada de material constitui a nossa história de vida. Se acumulamos bens e se nos aproveitamos da pujança em prol dos menos afortunados, através da caridade silenciosa, estaremos cumprindo com a máxima que Jesus nos deixou, que é: fora da caridade não há salvação. Deus não tem como punição a abastança nem a miséria. Ele nos dá a oportunidade das provas, e essas podem nos trazer ricos ou pobres. O resultado dessas provas é que vai definir para onde caminharemos. Se, ao contrário, egoístamente, nos aproveitamos da pujança para regalos pessoais, alimentarmos nossa vaidade, nosso orgulho, nossa ambição e tantos outros sentimentos nocivos moralmente, levaremos em nosso registro espiritual nossos erros e tudo mais que deixamos de cumprir com as oportunidades que nos foram oferecidas. Lembrei-me do óbolo da viúva, que, apesar de nada ter, estendeu a mão com um único valor que tinha. Esta provavelmente cumpriu sua missão, na medida em que se despojou do mínimo que tinha ou que não tinha, em prol do seu próximo. Não reservamos boa hospedagem se não podemos pagar. Assim é na espiritualidade. Só recebemos uma boa morada se nossos haveres morais estiverem condizentes com os ensinamentos sagrados. Eu não posso reservar a suíte presidencial do Copacabana Palace se eu não tenho condições de arcar com essa despesa. Mas posso sim ir para uma pequena pousada, um hostel que seja, pagar dentro das minhas posses, com humildade, com a consciência de que eu só posso chegar até ali. E ouvimos falar, às vezes, levianamente, sobre comprar um pedacinho do céu, pagando valores que nada representam para os valores espirituais. Ainda no item 9, não importam nossas riquezas, nossos títulos, nossas posses. O lugar que nos será reservado será resultado das nossas conquistas morais através da prática do bem e do amor ao próximo. Eu não preciso ser rica, possuidora de abastança, para cuidar do meu próximo. Porque podemos fazer a caridade de diversas formas, através de um abraço, de um olhar terno, através das nossas orações, através do nosso acolhimento, sem necessariamente envolver bens materiais. Mas posso também, se possuidor de abastança, dividir com aquele que não tem, levando a ele um mínimo de conforto, uma boa alimentação, algum regalo. Pobreza e riqueza são provas difíceis
No item 10, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Aí eu fiquei refletindo sobre tantas pessoas que conhecemos, simples, humildes, com benemerências, mas que conseguem, através das oportunidades, porque nada foge à vontade de Deus, galgar postos e títulos de liderança. E quando conseguem chegar nesse lugar, esquecem tudo o que passaram, todas as dificuldades. Eles chegaram lá, mas abaixo deles, tantas pessoas auxiliaram para que ele chegasse e ele fecha os olhos ao seu próximo. Então, é aquilo que falou no item: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Mas Deus dá e Deus toma. Deus nos outorga a riqueza e a pobreza como provas, que, se vencidas com mérito, serão as verdadeiras moedas que hão de nos garantir vivência espiritual em mundos proveitosos. Chico Xavier falava uma frase muito interessante. Ele falava que nós não somos, nós estamos. Porque hoje nós não somos ricos, ou nós não somos pobres. Nós estamos ricos, ou nós estamos pobres. Tudo vem da vontade de Deus, tudo emana de Deus, e Deus, justo e misericordioso, nos coloca em situações sempre buscando nos auxiliar em nosso progresso moral. Nada nos pertence, somos frutos de nossas próprias necessidades. Deus nos dá e nos toma, conforme nossas atitudes. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando de sua aquisição não resultar danos para ninguém. Então podemos imaginar aqueles que de alguma forma conseguem alcançar uma posição de abastança, de conforto, mas que para chegar a isso passaram por cima de uma série de valores morais, com traições, com falcatruas. Esse bem é legítimo? Vocês acham realmente que Deus compactua dessa conquista? Não, claro que não. Senão não seria justo e misericordioso. Aqueles cujas conquistas resultam do fruto de um trabalho honesto não devem temer nenhuma punição. Dormem com suas consciências tranquilas, andam com suas cabeças erguidas. Ao contrário daqueles que conseguem, através de meios escusos, suas conquistas, esses sim deverão temer o porvir após seu desenlace, porque não há nada que fuja aos olhos de Deus, ao seu julgamento justo e, com certeza, a sua lei implacável de justiça.
Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Se seus haveres lhe levarem à sua falência moral, desvirtuando o propósito com que Deus lhes outorgou as possibilidades, acaba por anular toda a sua própria obra, culminando em sua falência moral, atrasando seu progresso espiritual. O Evangelho é tão claro como as leis que seguimos, que precisamos seguir enquanto encarnados. Não podemos vislumbrar algo que, para conseguirmos, temos que sair atropelando todo mundo. Ou, como eu já falei, se conseguirmos estar num certo nível de conforto, de abastança, devemos fazer por onde contribuir com os ensinamentos de Deus deixados através de Jesus. Não, eu não preciso destruir minha fortuna e me tornar pobre novamente, não. Se foi fruto de um trabalho, é mérito. Mas o uso que vai ser feito após essa conquista tem que ser feito com cautela, vislumbrando aquilo que Jesus sempre nos ensinou: amar ao próximo, fazer a caridade, termos humildade. Caso ao contrário, tudo aquilo que conquistamos teremos que prestar contas se fizermos mau uso, porque é fato. Tudo aquilo que fazemos enquanto encarnados, vamos prestar conta quando fizermos a nossa passagem. E só alcançaremos esses mundos maravilhosos, plenos de alegria, de felicidade, quando, enfim, entendermos que estamos aqui para nos unir, para darmos as mãos, para beneficiarmos uns aos outros e caminhando juntos para a glória de Deus. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Boa noite. Agradecemos a nossa irmã Márcia Henriquez pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe na noite de hoje. Que possamos, Mestre amado, praticar todos os dias de nossas vidas. Agradecemos a todos que estiveram aqui. Agradecemos a equipe espiritual que nos amparou. Agradecemos por esse dia e por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, Mestre amado, e aos que ficarão para o passe à distância, ouçam a música até o final. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja.